Hoje a gente vai falar de um filme de terror aqui que é mais um daqueles clássicos casos polêmicos que divide muito o público. Ou a galera odeia ou a galera ama, por diferentes motivos. Eu gosto pra caramba de O Babadook e hoje não só a gente vai relembrar essa obra aí de 8 anos de existência, mas como nesses 8 anos ela foi importantíssima e ela ajudou a mudar muito do que seriam os filmes após o seu lançamento no gênero de terror, suspense e etc. Então, se prepara aí. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos, hoje para a gente falar desse filme de terror australiano chamado The Babadook ou O Babadook de 2014, dirigido por Jennifer Kent, e aí a gente vai destrinchar aqui, desbravar a natureza desse filme e por que ele seria tão importante assim, e eu acho que é um dos filmes que começou o estilo de terror que hoje é tão consagrado em vários outros cineastas, mas essa aqui, a Jennifer Kent, foi uma das grandes responsáveis por tudo isso. Se você ainda não me segue lá nas redes sociais, me siga lá para mais novidades sobre cinema, séries de TV, sobre o canal também, seja membro do Refúgio Cult, claro, se você puder e quiser, teve live exclusivo para os membros, um dia desse foi muito legal, e ó, o que é de graça e rápido é deixar um likezinho aqui que também ajuda demais o Refúgio Cult. Na história de The Babadook, a gente tem a Amelia, que é uma mãe solteira, né? Ela cuida ali do seu filhinho de 6 para 7 anos, o Samuel, e eles têm uma vida muito melancólica, porque o marido da Amelia, o pai do Samuel, ele faleceu quando ela estava grávida dele, né? Daqui a pouquinho eu vou adentrar mais nessa questão da morte dele, por que ela é importante pro filme, por que tem a questão do trauma e como isso ainda é um peso, não só para a mulher, como pro filho dela. Só um parentezinho gostoso aqui, tá? Esse vídeo vai ter spoilers. Se pelo amor de Deus você ainda não viu o Babadook, assista, pausa esse vídeo, depois você volta aqui, tá bom? O que acontece? O Samuel é uma criança problemática, sabe? Por mais que ali às vezes ele seja docinho, ele é o companheirinho da mamãe e coisas do tipo, ele também tem muita coisa, né? Ele sente a falta do pai que ele nunca conheceu, a mãe trabalha, então ele tem problemas ali na escola, e a Amelia, a mãe, ela vai colhendo essas coisas, essas disfuncionalidades do filho, pouco a pouco, de maneira que vai sobrecarregando aquela mulher. Você vai sentindo, no decorrer do filme, você vai vendo que o ombro dela, né, vai vindo para frente. Ela que começa como uma mulher gentil, simpática, ela vai se transformando, ficando cada vez mais nebulosa, cada vez mais quebrada, irritada. E eu vou te falar que as interpretações dessa dupla aqui é uma das minhas coisas preferidas desse filme, porque a química de mãe e filho e a evolução, transformação, os momentos bons, os momentos ruins entre eles, causa uma naturalidade e a gente compra que aquilo ali é mãe e filho. A Essie Davis, meu amigo, junto com a Jennifer Kent, que é a grande responsável pelo longa, ela não só dirige, né, a Jennifer Kent, como ela também escreve o roteiro, mas a Essie Davis, ela tem uma força para interpretar a Amelia que muitas vezes ela é sutil, ela é delicada, ela entrega o mínimo sem forçar a barra, mas quando ela precisa ser uma força, quando ela precisa enlouquecer, se desesperar, a gente tem medo dessa mulher. O Noah Wiseman, que faz o menininho, gosto demais do trabalho dele aqui, porque a mesma forma que você acha ele fofinho, né, que você fala, ó, menininho ali, 6, 7 anos, rapaz, às vezes você fala, que menininho diabrado, né, que menininho que dá motivo pra mãe dele enlouquecer, e ele cumpre muito bem isso aqui. Sometimes people say things that aren't true.
Tudo muda na vida de Amelia e Samuel quando eles encontram um livrinho na prateleira. Livrinho, olha só, entre aspas, infantil, The Babadook, ou Babadook, né? A mãe até pergunta ali, onde você achou esse livro? Ah, tava ali no cantinho, né? Eles começam a ler ali à noite, aquela coisa maravilhosa de você ler pro seu filho de 6 anos uma história de terror. Aquela história, aquele personagem, né, que ele é todo de preto, ele tem umas mãos com umas unhonas, ele tem um chapelão preto grande e um grande sorriso. Aquilo atormenta não só o moleque, que na cena seguinte passa chorando com medo, né, daquela história, como a mãe. Ela fica obcecada com aquele personagem, né, o lance do Babadook, Duke, né? Então, aquilo vai se integrando na rotina daquela dupla, e eu até diria até um pouco mais da mãe, porque o menininho, como qualquer criança que fica encabulada com um monstro, fica pelos próximos dias falando, ah, o Babadook tá por aí, cuidado com o Babadook, mãe, e o Babadook? E ela, como adulta, já é uma coisa mais pesada, porque ela passa a ver o Babadook nos cantos da casa, na vizinha, quando ela tá olhando pela janela, tem uma sombra ali, ela vê o rosto do Babadook. Então são momentos muito sutis, mas que trazem essa questão psicológica. Quanto mais a personagem vai se desgastando, vai ficando cansada, mais esse personagem que entrou na rotina deles vai ganhando força. E é aqui que eu quero chamar a atenção para o motivo ou os motivos de O Babadook ser um filme muito importante. Por volta de 2013 para 2014, junto ali com Corrente do Mal e alguns outros filmes, mas eu acho que o Babadook ele acabou tendo uma repercussão maior do que os filmes daquela época, justamente pelas questões do simbolismo, da subjetividade, da metáfora. E como é pesado a questão psicológica no sentido de ser triste. Eu me emociono vendo Babadook, eu assisti de novo pela 3ª ou 4ª vez o filme, gosto mais cada vez que eu assisto, e como existe uma desconstrução ali até o final que vai te entristecendo. Você vai vendo como aquela mulher vai se tornando aquilo que ela se torna, e a relação dela com o filho fica cada vez pior. Então isso é muito triste, tá? E aí a gente entra naquela questãozinha do horror social, do horror que abraça o real mesmo utilizando elementos lúdicos na sua narrativa, né? Então, muitos filmes que vieram depois, como A Bruxa, Hereditário, Get Out, Us e vários outros que a gente menciona aqui desses últimos anos, com certeza o Babadook ele foi um início, né? Não que ele tenha sido o primeiro filme a trazer esse tipo de coisa, não. Roman Polanski fazia isso lá na década de 60 com o Bebê de Rosemary, né? Essa subjetividade e tal, mas que não foi uma regra nos filmes. Até o Alfred Hitchcock trazia muito essa questão psicológica para os thrillers dele, né? Psicose tá aí, Vértigo tá aí, etc. Mas era raro, eram exceções. E a Jennifer, ela fez questão de fazer um trabalho tão primoroso, de tamanha qualidade aqui, que ficou marcado e que você pode ter certeza, influenciou e incentivou vários criadores e criadoras a fazerem narrativas, a escrever roteiros mais ou menos nessa pegada. E aí entra naquela coisa, né? Eu amo o filme por todas essas coisas que eu falei até então, vou citar mais algumas outras, mas eu sei que tem muita gente que odeia, porque ele sim, ele entra no âmbito que eu sempre gosto de falar aqui, contemplativo, né? A primeira metade do filme é para estabelecer essa relação de mãe e filho, e o que vai sendo inserido, né, minuciosamente no psicológico desses personagens, né? O que é ilusão, o que não é, mas de uma maneira branda. E algumas pessoas esperam mais pelo convencional. E aqui a gente não tem muito esse convencional. Talvez o convencional de um filme de terror, de assassino, slasher, monstro e ficção, que particularmente gosto bastante,
tá? Uma coisa não elimina a outra, que diga-se de passagem, mas a genialidade aqui tá justamente nessa degradação invisível, nesse apodrecimento da saúde mental que vai acontecendo por coisas até cotidianas que vão acontecendo, não precisam ser eventos ali gigantescos, mas eles vão matando os personagens na unha do mesmo jeito. E é aquela coisa, né? Muitas vezes o menos é mais, e Babadook pra mim ele funciona muito nessa questão, porque a Jennifer Kent, ela faz questão de dirigir o filme de uma maneira minimalista, muitas vezes. Vocês lembram que eu falei agora há pouco? A gente vê ali no fundo o Babadook, ou a gente vê um casaco com um chapelão que a mulher olha rapidinho e que, né, traz a figura do Babadook ali, ou então um barulho que é escutado e a tensão na cena vai crescendo, crescendo. Os enquadramentos que a Jennifer Kent usa aqui são maravilhosos muitas vezes, no sentido de evocativos, né? A cena, ela cria mais densidade, ela cria mais poder. Por exemplo, vou citar alguns exemplos aqui. Tem umas cenas, né, que a Amelia, a mãe, ela tem uns probleminhas ali de insônia. Probleminhas não, vários, né? A mulher às vezes não consegue descansar, ela tá ansiosa, ela tá depressiva, etc, etc. E aí, finalmente, quando ela consegue dormir um pouco, né, ela faz a personagem ali levitando por cima, filmando ela por cima, vai descendo até ela cair na cama. Ou então tem uma cena aterrorizante que o Babadook se manifesta ali no quarto da Amelia, né? E aí ela escuta um arranhado, o cachorrinho sai ali pela porta, e aí depois o arranhado novamente, e aí aquela figura, né, sombria, vai ali para um canto que tá todo escuro, e depois ele aparece no telhado e vai de encontro à Amelia. Claro que era um pesadelo, mas a primeira nada, eu assisti, como eu disse, pela 4ª vez, sei lá, e ainda assim foi bem tenso. E aí tem aquela questãozinha do Samuel, que é violento, vai ficando cada vez mais violento. E aí tem o estresse do Babadook, a mãe dele falando, não, menino, isso é besteira, mas ao mesmo tempo que ela está impactada e que está cada vez mais estressada, né, e às vezes até delirando ali, a relação dela com o social, com as outras pessoas, né, no trabalho, não se dando muito bem, ou com a própria irmã dela, que não gosta do sobrinho, ela não gosta do Samuel justamente por esse jeito agressivo dele, então não quer que ele se aproxime da filha dela. Então, né, são coisas que vão pesando cada vez mais. Inclusive, o Samuel acaba saindo da escola que ele estava porque ele foi violento lá com as crianças. Ao mesmo tempo que o Babadook utiliza de uma maneira bem esperta também, tá? De elementos mais convencionais, entre aspas, do terror, como, tem um livro com Babadook que a mãe e o menino tá enlouquecendo. Então ela rasga o livro e joga o livro fora, né? Depois, algumas cenas mais adiante, esse livro reaparece, né? Então é uma coisa, então é sobrenatural, é um monstro, não sei o que, o monstro existe. Então é uma maldição e tá, calma, pera lá, não é bem assim, porque o livro ele está colado, né? Ele tá todo ali, não sei o que, e tem algumas coisas da vida deles. Então, obviamente, a Amélia, em um momento de surto, de cansaço, ela mesma, por estar obcecada por aquilo, colou muito provavelmente aquilo tudo, né? Imaginou muita coisa que ela estava lendo, porque ela já estava num surto de paranoia, que ela já estava quase que numa realidade alternativa que explica como que esse livro foi parar lá de uma hora para outra. Mais e mais problemas vão surgindo na vida de Amelia e Samuel. O serviço social lá, o pessoal, assistente social na verdade, fica batendo na porta dela, né, olhando ali o cuidado dela com o filho, cobrando dela. Então é mais um estresse,
E isso vai se acumulando, tem até uma cena que ela bate um carro ali, o menino de tamanha ansiedade, ele tem uma convulsão. E aí a gente tem ali os últimos 30 minutos de O Babadook, até então tivemos toda essa construção da relação, do que está acontecendo, como os dois personagens principais estão quebrados psicologicamente, principalmente a Milha, e aí é que a gente vê o poder da atuação da Essie Davis, né, da atriz, e como a trama cresce ainda mais, porque ela se trancafia na casa com o filho, ela não tá indo trabalhar mais e ela tá tendo uns delírios, vendo o marido morto e tal, o marido morto, entre aspas, falando, ó, eu quero conhecer o meu filho, traga o meu filho pra mim e tal. Só que qual que é a maneira dela levar o Samuel pra ele? Matando o menino. E aí, meu amigo, o terror, né, rola solto, o filme ele abraça mais esse terror convencional, porque a Milha passa a perseguir Samuel pela casa, muitas vezes com uma faca na mão, com a cara de louca, gritando para todos os lados, o menino se tranca no quarto, ela quebra a porta, invade, etc, etc. Mas a atitude que a Milha toma aqui, que dá para ver que ela está literalmente perigosa, é quando ela mata o cachorrinho deles. Sim, né, ela persegue ele, meu Deus, eu nunca torci tanto para um cachorro na minha vida, porque ele sai correndo, ela sai atrás dele, pega e infelizmente dá fim no bichinho. Agora, parênteses, tá? Nessa hora que o Samuel tá fugindo da mãe dele, é legal porque durante todo o filme mostra que ele gosta de umas armas artesanais, assim, ele mesmo cria uns negocinhos e tal, pistolinha, e ele usa isso contra a mãe, né, para se defender dela, e aí a gente tem uma coisa meio esqueceram de mim, né, tanto é que é nisso que ele consegue não só se salvar, como salvar a mãe. Tem uma hora ali que ela tá desesperadona, gritando, maluca, descendo a escada, ele puxa uma corda, ela acaba caindo, desmaiando e ele prende a mãe, né, amarra ela toda. Essa cena entre a Milha e Samuel é poderosíssima, lindíssima, assustadora, porém triste também. Porque ela tá meio que possuída, né? Ela já tá, meu Deus, em surto. E ele fala, mãe, eu te amo, não vou te abandonar, vou ficar aqui, velho, uma criancinha, um menininho de 6 anos, como é que não aperta o coração uma coisa dessa, né? E aí, por conta, né, dessa entrega do filho e desse companheirismo dele, a Milha começa a chamar o Raul, né, o Blair ali do lado, em um fluido preto, meio que se livrando daquilo que estava tomando conta dela, tomando conta da psique dela, né, e aparentemente ela se livra dessa tal criatura, entre aspas, né? O que não dura muito tempo, porque Babadook se manifesta novamente, só que dessa vez fora de Amelia, né? Tem uma cena, inclusive, esteticamente belíssima, que eles estão no quarto, e aí tá um lado todo escuro, e Babadook agora se transforma ali numa criatura que eles não revelam muita coisa, o que eu acho essencial, acho que cria um mistério, é mais eficaz, digamos assim. A casa toda treme, ela confronta ali o bichão, ela aceita aquilo, ela aceita aquela realidade, ela, né, não mostra mais medo diante daquela situação. E a partir desse momento a criatura desce ali o porão, né, fica ali no porão. E aí a gente tem, claro, né, é evidente, apesar de pode ter mais de uma interpretação, mas para mim é um filme sobre depressão mesmo, assim, depressão, ansiedade, saúde mental, porque a Amelia estava numa depressão profunda, gravíssima. O Babadook é uma monstruosificação, digamos, dessa depressão, nem existe essa palavra, eu sei, mas é uma coisa que ela projetou, né, que estava ali no porão. E a partir do momento que ela aceita não só aquele estado dela, ela não tem mais medo daquele estado, ela não tem mais medo da vida dela e da ausência do marido dela, né? Porque antes ela
não falava sobre o assunto, então ela passa a falar sobre o assunto. Ela não comemorava o aniversário do Samuel, porque foi no mesmo dia da morte do marido. Porque, lembrando, o marido, ele estava levando ela para o hospital para dar a luz ao Samuel e eles sofreram um acidente, o cara acabou morrendo. Então a alegoria é justamente essa, né? É não que o Babadook sumiu, a depressão desapareceu, meu Deus, ela foi curada, meu Deus, tá perfeito. Não, tá ali no cantinho, no fundinho, né? A forma como eles mostram isso é ela levando minhocas para alimentar o Babadook, né? E ele tá mais calmo, ele tá mais brando, então ele aparece ali, mas ele volta para o seu lugar, né? E isso a gente pode fazer um paralelo com essas doenças que infelizmente são muito complicadas de se lidar, não é tão simples assim, né? Mas eu acho que essa linguagem que foi utilizada aqui da aceitação e de não ter medo disso tudo é muito interessante. Afinal, a negação é algo que corrói as pessoas até um ponto que elas não conseguem aguentar mais. E aí no fim mostra ali Amelia e Samuel numa boa, ele fazendo as mágicas dele para a mãe, né? E vivendo não felizes para sempre, né? Mas da melhor maneira que eles conseguiriam viver. E muitas vezes isso é mais do que o suficiente, né? A vida não precisa ser repleta de felicidade, mas a felicidade está em momentos que vão levantando a gente ali um dia após o outro e que a gente, claro, tem que valorizar. Quem sabe assim eles vão aumentando a frequência, né? Por mais difícil que a vida seja. Essa é uma das lições que, para você ver o Babadook, esse filme de terror, é um terror, mas também tem muito drama, né? Me traz. E para você, o que você acha desse filme? Você é daqueles que não gosta de jeito nenhum, mas você reviu o filme, olhou por essa ótica mais subjetiva? E quais são outras resoluções que você tem sobre essa história, sobre essa criatura e aquela família? Deixa aqui nos comentários. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, clique no sininho para receber todas as notificações e deixe o seu like que ajuda muito o Refúgio Cult. E eu vou ficando por aqui. Caso você tenha perdido os últimos vídeos do canal, ó, estão aparecendo bem aqui do meu lado, é só clicar e assistir. Caso o YouTube não tenha te mandado, um grande abraço e até mais.